ventre, nós recebemos a vida. E desde então, tentamos vivê-la da melhor maneira. Às vezes acertamos, às vezes erramos e sofremos por esses erros. E nos encontramos cansados e cheios de interrogações. Mas afinal, o que é a vida? Será que existe alguma definição? Qual é o propósito da vida? O que eu preciso fazer para a minha vida dar certo? Fazemos cursos para aprender a dirigir e a cozinhar. Mas e se houvesse um curso gratuito que te ensinasse a viver? A boa notícia é que esse curso existe. Universidade da Vida. Boa tarde, estamos mais um dia gravando a nossa terceira aula, da Universidade da Vida. Hoje nós vamos falar sobre a melhor experiência da sua vida. Semana passada a nossa aula foi sobre o melhor negócio da sua vida, da nossa vida, que foi a troca do que Jesus fez, Se você acompanhou a lição, espero que você tenha acompanhado as lições diárias, Você pode ver como o que Jesus fez por nós naquela cruz, Algo tão terrível, doloroso, sofrido por amor a mim e a você. Que experiência maravilhosa quando nós nos encontramos com Jesus, com a sua cruz e entendemos, não só na nossa mente, no nosso conhecimento, mas também no nosso coração, no nosso espírito, e isso se torna uma verdade em nossa vida. E o nosso desejo é que cada um de vocês tenham essa experiência do que Jesus fez na cruz, a troca. Jesus, nós vimos no decorrer desta semana, nas lições, o que Jesus tomou, trocou, pegou de nós tudo que era ruim e nos deu o melhor. E talvez você pense, mas eu não tenho nada de ruim. Mas se nós começamos a entender, a conhecer, e a ver a maravilha de que é viver na cruz do Calvário, sobre a expectativa, sobre tudo que Jesus projetou para nós, vamos ver que nós não somos nada e nós não merecíamos. Então, nós vemos a troca do Calvário, a troca, o que Jesus sofreu na cruz, e hoje nós vamos falar sobre a melhor experiência da sua vida, em que você possa ir, estar acomodado, preparado, que você possa se desfazer de tudo que atrapalha esse momento, faça desse momento um momento especial, que você venha ouvir, abrir seu coração, desligue, se você tem outros aparelhos, celular, outras coisas, desligue, faça o possível para você estar num ambiente tranquilo, onde você possa se conectar com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo e que possa ter um momento especial. Eu peço para você que durante a semana, nos estudos, fazendo as lições, se você teve alguma experiência, Deus falou algo com você, coloque aí no comentário, deixe sua experiência, porque ela pode edificar outra pessoa. Se você teve Deus ministrou o seu coração, Deus tem falado com você, deixe aí no comentário, para que as outras vidas possam ser abençoadas também, saber como o Espírito Santo tem se movido na sua vida. Amém? Então, prepare aí sua Bíblia, papel, caderninho, a sua caneta, prepare o seu coração, o seu espírito e que você possa receber o que Deus tem para a sua vida neste dia. Amém? Hoje, vamos
Vamos colocar esse slide aí, né, para que hoje estamos falando sobre a melhor experiência da sua vida, né? E nós vamos começar falando sobre um experimento de Jesus versus pecado. Jesus e o pecado. Jesus contra o pecado, né? E o pecado também vem tentar roubar Jesus da nossa vida. Quero fazer aqui uma experiência, talvez você já conheça, né? Esse copo aqui vai estar representando você, ou eu, né? Você pode dar um nome aí para esse copo, né? Vamos aí falar que é você, o pecado e Jesus. Dá para ver aqui? Jesus, né? Assim somos nós, né? Nós nascemos, nós crescemos no ambiente que a gente, né, na sua realidade, na sua cidade, no seu bairro, na sua família, né? Aqui nós hoje somos o resultado do ontem, do passado, de tudo que aconteceu, de traumas, de coisas boas, de coisas más, né? Tudo que nós vivemos até o dia de hoje, não importa se você está na casa dos 10, dos 20, dos 30, 40, dos 100 anos, mas esses anos de vida que você tem foi acumulado e se tornou você, né? Com coisas boas, algumas coisas não tão boas, né? Coisas que podem ser melhoradas, né? E conforme você vai conhecendo, se hoje você está aqui porque você um dia, né, reconheceu que é pecador, que precisa de Cristo, né? Nesse estágio que nós estamos é porque você realmente deseja Cristo, que você está conhecendo a Cristo e a sensação, a convicção, né, de que nós somos pecadores. Quanto mais nos expomos à palavra de Deus, mais nós começamos a reconhecer que temos pecado, que certas coisas na nossa vida que precisamos nos libertar, nos curar, né? E durante todo esse tempo, o pecado foi entrando. Nós, como nascemos, éramos assim, né? Puro, uma criança, porém ela já tinha ali suas raízes, já tinha ali heranças do pai e da mãe, e no decorrer que ela vai crescendo, vai se manifestando, né? Uma birra, uma manha, quem aqui já é pai, mãe, tem filho, ou você mesmo lembra, quem ensinou você a fazer birra, a se jogar no chão, a bater os pés, né? Quando papai e mamãe falar não, a criança vai lá e começa a chorar, se jogar no chão. Quem que ensina isso para a criança? Com certeza um pai e uma mãe não ensina, mas já nasce, né? Já nasce no coração da criança por causa do pecado que habita em nós, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estamos afastados de Deus e assim, infelizmente, com todo ser humano. E conforme nós vamos crescendo, a tendência do pecado a entrar na nossa vida é muito grande, né? Vícios, o ódio, a falta de perdão, né? A prostituição e todas as outras coisas que você sabe que não presta, que vai entrando na sua vida. E a gente acaba se tornando algo muitas vezes não agradável, coisas que os nossos pais nunca desejou para nós. E nós mesmos, quantas vezes, né, crescemos frustrados porque algo aconteceu na nossa vida, traumas, abusos, né, tanto abusos sexuais como abuso físico, abuso de palavras, e nós vamos crescendo assim, com ódios, ressentimento, mágoas, traumas, vícios, né? Tantas coisas que você sabe que eu não preciso ficar falando, né? Que vai entrando no nosso coração e vai nos deixando com o coração assim, podemos dizer um coração feio, né? Amargurado, que muitas vezes nem nós não sabemos lidar com essas situações, né? Então o pecado ele entra
e vem fazer um estrago. E muitas vezes, meus queridos, a gente não percebe o estrago que já causou dentro de nós, né? Difícil muitas vezes reconhecer como a maldade entra, como Satanás consegue, né, infiltrar, porque nós damos brechas. O que nós chamamos de brechas são portas abertas, janelas abertas para que o pecado, para que a maldição, né, cada vez mais entre e mais distante de Deus nós ficamos. E hoje, graças a Deus, diga aí glória a Deus, você tem conhecido Jesus, Jesus chegou na sua vida para te libertar, para te curar, Jesus chegou na sua vida para transformar. E quando você fez a oração, né, entregando sua vida a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, algo aconteceu. O Espírito Santo entrou no seu coração, você se tornou nova criatura. E o que acontece quando Jesus entra? Quando Jesus entra em nós, algo começa a acontecer. De pouco em pouco você começa a ser transformado. Um pouquinho de Jesus, olha só, você se torna mais branco, mais alvo do que a neve. Glória a Deus, aleluia, que coisa linda, né? Nos tornamos limpos, a palavra nos lava, a palavra de Deus nos purifica, nos santifica, e é isso que está acontecendo neste processo da Universidade da Vida. Você se expondo a esses estudos, você se expondo à palavra, à leitura da Bíblia, seu coração, seu interior começa a ficar transparente, né? E é assim que nós vamos espelhar Jesus, é assim que nós vamos mostrar a luz de Jesus. As pessoas não vão ver mais você, as pessoas não vão ver o Christian, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Não é porque nós somos bonzinhos, porque somos mais santos, ou porque nós somos melhores ou especiais. É porque as pessoas não vão ver mais você, a pessoa tem que ver Jesus em você. E isso que Jesus, isso é ser cristão, isso é viver a vida de Deus, a vida que Deus projetou para nós, desde na antiguidade, antes da fundação do mundo, como diz o Salmo 139. Antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha uma história, Deus já tinha escrito todos os dias da nossa vida. E é essa vida, não é uma vida do pecado, aquela vida, é essa vida limpa, santa, que você está começando a viver a partir de hoje, a partir do dia que você teve o encontro com Jesus. Então, aqui nós vemos este estado de como nós éramos, né, no pecado, sem Jesus, e agora com Jesus a nossa vida é transformada dia após dia. A Bíblia diz que é de glória em glória. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós vamos sendo transformados de experiência após experiência. Por isso é um processo, né? É algo que vai crescendo diariamente. Não é simplesmente você fazer um curso, você fazer uma teologia, já vai estar tudo perfeito, né? Não é porque já é pastor ou já é um líder, já tem um cargo na igreja, quer dizer que aquela pessoa já alcançou o nível de santidade, ele já é puro, ele já não erra mais, não peca mais. Antes fosse verdade, mas não é, porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos correr o risco de tropeçarmos, de pecarmos, né? E a beleza de tudo isso é que Jesus vai estar sempre aqui para nos perdoar, para nos purificar quando nós nos arrependemos. Amém? Então, o que a gente vai mostrar aqui, né, segundo esse slide aí, é o que a gente pode observar? A natureza pecaminosa, o pecado, né? O pecado que vem para nos sujar, o pecado que vem para nos afastar mais de Deus, e a natureza renovada de Cristo. Quando Cristo entra, o pecado ele vai ter que sair. O pecado vai ser apagado. Às vezes tem pessoas que é muito mais rápido, tem pessoas que é mais lento, mas onde Jesus entra, a mudança acontece. Onde Jesus entra, nada mais fica do mesmo jeito. Você pode ver que
A luz, num lugar claro como esse, se entrar um pouquinho de treva, não tem. Vocês já tentaram colocar um pouquinho de trevas no meio da luz? Não fica, mas você está num quarto apagado, num lugar escuro, e você acende um farolete, acende um fogo, aquela luz apaga, some com a escuridão. Né? Um pouquinho de luz, as trevas, a escuridão some. Mas o contrário, não dá para a gente colocar um pouquinho de treva aqui nesse ambiente claro. Tenta colocar algo escuro aqui, não consegue, porque a luz prevalece sempre sobre as trevas. Então, um pouquinho de Cristo que entra em você, algo começa a acontecer. Um pouquinho da palavra de Jesus que entra em você, coisas começam a transformar. Aquilo que você achava normal, já não é mais normal. Aquilo que você achava que era certo, e você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a perceber que aquilo não é o certo, e a mudança começa a acontecer no nosso interior. E é isso que está acontecendo. E esse processo é até a vinda de Cristo. Não quero, queria muito poder dizer para você que vai acabar, que vai passar, que só você ler a Bíblia uma vez já vai estar tudo perfeito. É só você entregar sua vida para Jesus, como muitas pessoas falam. Entrega seu coração para Jesus que tudo vai mudar. Você não vai ter mais problemas, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, seus problemas no casamento vão acabar. Olha como eu queria dizer isso, mas a gente lê a Bíblia e sabe que isso não é verdade. Né? Muitas vezes os problemas vão aumentar, a luta vai aumentar, mas a certeza de que Jesus está conosco todos os dias é que vai nos fazer caminhar a vida cristã. Na vida cristã, muitas pessoas desistem porque talvez ela foi enganada ou porque ela tem um conceito errado do que é ser cristão, do que é ser crente. Acha que vai para Jesus e tudo vai ficar perfeito. Mas como você viu aqui, quanto mais você beber de Jesus, mais parecido com Jesus. Agora é uma pessoa que recebeu ficou limpo, ficou bonito, e ela se afasta de Jesus, se afasta da comunidade da igreja. O que vai acontecer? A tendência é ela voltar, o pecado, ela desanimar, ela se afastar e voltar à vida anterior e às vezes até pior. Então, o que nós temos que fazer? Cada dia mais ficarmos perto de Jesus, bebermos, comermos a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, para que a natureza pecaminosa, para que a nossa natureza, a qual nós nascemos, do homem natural, ela seja transformada, moldada para uma natureza renovada. Semana passada nós falamos um pouco sobre Nicodemos, E hoje nós vamos ver novamente sobre Nicodemos, o que aconteceu com ele. Então, prepare o seu coração para esta ministração de hoje, para o que Deus vai falar conosco através da lição de hoje. Você vai ter a melhor experiência da sua vida. E é isso que o Senhor Jesus deseja para conosco. Foi para isso o propósito para o qual Jesus veio aqui à Terra e deu a vida por nós. E isso que eu desejo de todo o meu coração, que você tenha a melhor experiência da sua vida, em nome de Jesus. Então, vamos agora assistir mais um vídeo, de um testemunho de um pastor. Abra o seu coração e que esse testemunho venha edificar a sua vida, em nome de Jesus. Soy Miguel Morales, pastor de la Misión Carismática Internacional. Antes de llegar a conocer a Dios, mi vida fue marcada por varias etapas. Y una de ellas fue caer en la drogadicción, al punto de ser un indigente. Cuando pasé por esta etapa, ya no tenía ni sueños ni planes para mi vida. Incluso un día tomé la decisión de lanzarme por un abismo. Ese día no ocurrió nada porque una roca me sostuvo.
De no ser así, jamás nadie me hubiera encontrado. Al otro día, cuando salí de este lugar, me acerqué a una comisaría para pedir auxilio. Tuve que llamar a mi mamá para que me recogiera. Cuando ella llegó a este lugar, no me reconocía a causa del estado en que me encontraba en ese momento. Otro de los momentos o tiempos más difíciles que pasé fue cuando, por causa de la depresión, pasé por un encierro de 2 años en donde solo escuchaba música satánica que influenció de una manera incorrecta mi vida. Cuando salí de este encierro, conocí a la que hoy es mi esposa y juntos comenzamos a viajar por toda Colombia haciendo nuestra propia vida, hasta que llegó un momento donde tuvimos un encuentro personal con Dios. Nos invitaron a la iglesia Misión Carismática Internacional. Allí tuve un encuentro personal con Dios de 3 días. Después de esos días, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cambió radicalmente. Puedo decir que nací de nuevo y dejé la vieja naturaleza y el mundo. Cuando comencé mi vida cristiana, el deseo más grande de mi corazón era conocer más acerca de Dios. Y por supuesto que las Escrituras tenía que acudir a ellas. Fue un tiempo donde no comprendía las Escrituras, porque había un velo que no me dejaba estudiar ni aprender lo que Dios quería decirme. Tuve una revelación donde Dios me recordaba que en muchas ocasiones utilicé las páginas de la Biblia para consumir droga. Pero cuando Dios me mostró esto, me arrepentí genuinamente y obtuve la revelación de las Escrituras. Hoy puedo decir que sirvo juntamente con mi familia totalmente a las cosas de Dios. Algo que sé fue que Dios hizo un antes y un después en mi vida. Cada etapa y cada cosa que yo viví en el pasado quedó atrás. Puedo decir que experimenté lo que es el nuevo nacimiento. Quiero decirles que un nuevo nacimiento tiene 3 etapas. La primera es creer, la segunda es arrepentirnos y la tercera es morir al viejo hombre o despojarnos de él para podernos vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Hoy yo invito a cada persona que me está escuchando a través de este testimonio cómo una vida puede ser transformada y cambiada cuando genuinamente se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Hoy yo quiero que usted disponga su vida para que sea transformada y cambiada y así Dios pueda obrar a través de esta etapa nueva en su vida. Así que les invito a que nunca vuelvan otra vez a las cosas del mundo, sino que el mundo queda atrás y la nueva naturaleza en Cristo Jesús les hará disfrutar de las más ricas bendiciones en este tiempo. Dios los bendiga. Aleluia, que testemunho lindo, né, meus irmãos? O poder de Deus é uma coisa que eu fico maravilhado, é que para o nosso Deus não há limites, né, de nações, nenhuma nação é privilegiada, né? Israel, que foi a nação escolhida, ela desprezou o amor, a salvação de Deus em Cristo Jesus e abriu uma porta para que todos nós fôssemos alcançados. E eu fico maravilhado de ver testemunho assim, que nós vemos que o nosso Deus, da mesma maneira, no mesmo tempo, está agindo no Japão, Ele age no Brasil, na Colômbia, na África, Ele age em todos os países, né? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, né? Ele não tem tempo e espaço, né? Não há limites. O que precisa para Deus agir é um coração que deseja conhecê-lo, que tem fome e sede de conhecê-lo, deseja conhecer esse Deus poderoso. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Pai, nós pedimos que neste tempo que vamos passar aqui juntos, apesar de estarmos distantes
fisicamente, mas sabemos que estamos ligados no mesmo Espírito, que, ó Deus, o Senhor venha falar com cada coração, que o Senhor venha tocar cada vida, que nessa ministração possamos entender este processo do novo nascimento, ó Pai, dessa experiência maravilhosa que temos com o Senhor. Pai, que cada vida aqui, aqueles ainda que não tiveram a experiência do novo nascimento, que ele, nesses tempos ele venha ter, ó Pai, que ele venha te conhecer verdadeiramente, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia aí, ou com a sua Bíblia virtual, abra lá em João capítulo 3, está aqui no slide, João 3. Eu não vou ler, mas como nós vimos, relata a história de Nicodemos, né? Como Deus tinha um propósito na vida de Nicodemos, como Jesus, ele estava pregando para pessoas pobres, para pessoas desprezadas, né? Jesus estava confrontando os fariseus, os sacerdotes, os religiosos, e Nicodemos era um deles, né? Nicodemos era um mestre da lei, e como nós falamos, ele vai procurar Jesus à noite. À noite por quê? Porque ele não queria ser visto pelos outros religiosos, pela turma que ele tinha relacionamento, porque todos estavam contra os ensinos de Jesus, não gostavam de Jesus, mas no coração de Nicodemos ele percebeu que era algo diferente, e ele chega para encontrar-se com Jesus, e ele chama Jesus de mestre, rabi, né? Para ele reconhecer, ele sendo um mestre da lei, por ele ser alguém de renome, alguém respeitado, ele conhecer uma pessoa mais jovem que ele e chamá-lo de rabi, mestre, né? E ele fala assim, eu sei que você só pode ser da parte de Deus, porque ninguém, né, se não for de Deus, faz o que você está fazendo. E aí Jesus fala para ele assim, aquele caso famoso, Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. E Nicodemos leva um choque, ele fala, como? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe já sendo velho? Né? Uma coisa, meus irmãos, era se Jesus falasse isso para Zaqueu. Zaqueu tinha motivos, Zaqueu, né, era ladrão, Zaqueu, ele enganava, ele era corrupto. Se Jesus falasse isso para Maria Madalena, a gente ia compreender porque a mulher de qual ele expulsou 7 legiões, né? Se Jesus falasse isso para um leproso, para ou até mesmo para os ladrões lá que estavam na cruz com ele, a gente ia entender porque era uma pessoa que viveu uma vida distante no pecado, né? Para a prostituta, para aquela mulher, para a prostituta, para a samaritana, era até aceitável, porque eram pessoas que estavam vivendo uma vida no pecado. Mas falar para um estudioso, para um mestre da lei, que ele precisava nascer de novo, faz-nos entender que qualquer pessoa, não importa se você nasceu dentro da igreja, não importa se você somente crê em Jesus, né? Jesus está mostrando aqui, através de Nicodemos, que todos nós precisamos nascer de novo. Não importa de onde você veio, não importa em qual religião você nasceu, não importa se você é crente desde, né, da sua avó, bisavó, tataravó era crente, não garante a salvação. Todos nós precisamos nascer de novo. E isso tem que ser uma verdade em nossas vidas, né? A experiência de um novo nascimento tem que ser visível, tem que ser notável, primeiramente em nós mesmos, né? Algo que, quando você se converte, as pessoas vão falar assim, o que aconteceu com você? O que aconteceu?
Você está tão diferente. Se alguém não falou isso ainda para você, você tem que se preocupar. Você, quando tem um encontro com Jesus, as pessoas vão perceber. Você está tão calmo, você está diferente, você está alegre. Ficar perto de você é uma paz, né? E isso aconteceu várias vezes comigo. As pessoas falam assim, ficar perto de você assim, é uma paz. E eu ficava pensando, eu não entendia. Eu falava assim, ela nem sabe como que eu aqui dentro de mim estou uma luta, uma tribulação. E eu não entendia que essa paz não vem de mim. Essa paz não é minha, não sou eu que tenho essa paz para dar, mas é o Espírito Santo que começou a habitar em mim. Ele vai transmitir essa paz, entende? Não é minha paz, não é porque eu sou calminho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu falo manso, não, é uma coisa espiritual e as pessoas percebem, né? Então, não é minha paz, não é minha bondade, mas sim o Espírito Santo em nós. E a pessoa que tem uma experiência com Deus, com o novo nascimento, ela vai transmitir isso. Nós vamos começar a perceber mudança e também as pessoas, principalmente as pessoas vão ter que notar, elas vão ter que ver que você está diferente. Não é só você pegar, né, a Bíblia agora, estou indo para a igreja, e faz aquela cara de super crente, né? Coloca um terno e fica assim, fica sério, com a cara carrancuda, né, para mostrar que é crente. Não é isso. Né? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Jesus fala para nós nos alegrarmos na presença de Deus. Há um rio que vem do trono de Deus que alegra a cidade. Então Deus é alegria, Deus é vida, Deus, né, nos dá aquele desejo de viver, né? A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, tem gente que vai para a igreja e a gente fala que chupa o limão. Ela vai para a igreja, ela pega o limão e chupa o limão, fica aquela cara azeda, né? Mal-humorada. Gente, ser cristão é ser feliz, é ser alegre, né? É porque nós experimentamos a vida, nós fomos tirados do reino das trevas, nós fomos tirados do reino de Satanás e nos transportou, nós somos transportados, quer dizer, fomos carregados. Não foi você que quis ir, você foi trazido. Eu falo que é o taquiubim celestial, não foi o sagal nem o coroneco, foi o taquiubim do céu que te tirou lá do império de Satanás e te transportou para o reino de luz, o reino maravilhoso de Jesus. Então, quando você compra algo, né, você paga por aquilo, você fica esperando a transportadora trazer até a sua casa. Entenda isso, no reino espiritual aconteceu a mesma coisa. Quando Deus nos comprou, éramos escravos do diabo, éramos produto de Satanás. E Deus nos comprou através do sangue de Jesus. O preço que foi pago por mim e por você, para sermos libertos, para sermos tirados da escravidão, do reino do diabo, foi o sangue de Jesus. E Ele nos transportou, né, do seu taquiubim celestial para esse mundo maravilhoso, o reino da glória de Deus. Amém? Então, né, que você possa ter essa experiência com o Espírito Santo, do novo nascimento, essa experiência maravilhosa que todo aquele que nasce, que entrega a vida ao Senhor, todo aquele que um dia aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, vai provar este novo nascimento, né? Olha aí, veja aí no slide, o novo nascimento, né? Você pode pensar, um novo nascimento é algo intelectual, o novo nascimento é algo que a gente vai entender aqui, e eu posso dizer para você que não é.
Não dá para entender. Eu não sei explicar, não sei falar para você o dia que eu nasci de novo, mas eu sei que eu nasci de novo. É uma coisa que você sabe, que sabe, que sabe e não sabe quando aconteceu. Talvez alguns vão lembrar o dia, a hora, o momento, né? Eu acredito que foi quando eu tive uma experiência com o Senhor, na primeira vez que eu senti o Espírito Santo de Deus, quando eu fui visitar uma igreja e eu tive aquela experiência com Deus, que eu senti a presença de Deus na minha vida, né? Então eu acredito que foi desse dia, né? Mas eu não sei ao certo como foi que aconteceu. A primeira coisa que acontece no novo nascimento vai ser isso aqui: abrir os nossos olhos espirituais. Abrir os nossos olhos espirituais. Se você pode, repete aí. Abrir os nossos olhos espirituais, né? Uma das primeiras coisas que acontece no novo nascimento, os nossos olhos são abertos. Não sei se você conhece a história de Saulo de Tarso. Ele era um fariseu. Ele foi ensinado por um dos melhores mestres da época, de teologia daquela época, que era Gamaliel. Ele era um homem que amava Deus, zelava pela palavra de Deus. E Saulo absorveu aquilo. Saulo amava tanto o Senhor, que quando ele viu aquele povo se convertendo a Jesus, um homem, se adorando um homem, aquilo trouxe indignação no coração de Paulo, porque ele foi ensinado que nenhum homem podia ser adorado, nenhum homem ser considerado Deus. Então, na cabeça de Paulo, aquilo não tinha cabimento. E todo aquele que se convertia a Jesus Cristo, ele começava a perseguir. Ele tinha um exército que ia perseguir, torturava, até matava. E quando ele fica sabendo que naquelas 10 cidades começam a ter um grande crescimento dos cristãos, que ainda não eram chamados de cristão, né? Daquele povo que estava tendo um novo nascimento, estava conhecendo a Jesus, né? Jesus tinha já morrido, Paulo não conheceu Jesus vivo, né? Saulo nunca viu Jesus vivo, e ele começa a perseguir, essas pessoas que estavam adorando a esse Jesus. E quando ele vai para Damasco, você deve já conhecer essa história, algo acontece no meio do caminho a Damasco. Um homem aparece, uma luz poderosa aparece, Paulo cai ao chão e ele fica cego, mas ele, na sua cegueira, ele vê alguém, e ele chama esse alguém de Senhor. Ele diz: quem és tu, Senhor? Por que ele chama de Senhor? Porque ele sabia que era algo mais poderoso que ele. Ele reconhece que era um ser espiritual. Os outros que estavam com ele, ninguém viu, ninguém ouviu a conversa. E ele diz: quem és tu, Senhor? E era o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo e diz: Saulo, né? Saulo, eu sou aquele a quem você persegue. Eu sou Cristo, eu sou Jesus. E aí Saulo fica assustado, ele fica cego por 3 dias. Ele fica sem comer, sem beber, porque o impacto foi tão grande. Ele não consegue entender, né, o que está acontecendo. Alguém que ele estava perseguindo, alguém que ele considerava, né, uma aberração, algo contra as leis de Moisés, aparece para ele e ele fica cego. E o Senhor Jesus fala assim: ó, vai por este caminho, vai para tal casa, manda para um lugar certinho. E ele fica lá, né, hospedado. E no mesmo instante, Jesus vai até o profeta Ananias e fala para ele: vai lá esqueci o nome do homem, vai lá na casa, né, na rua direita. Deus dá o endereço certinho. Lá vai ter um homem chamado Saulo de Tarso. Eu escolhi ele para ser o meu mensageiro. Vai lá, ore por ele para que os olhos dele sejam abertos.
Aquele homem resistiu porque ele já tinha escutado falar de Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Saulo matava, torturava os cristãos. E agora Jesus vai lá e fala assim, vai lá, porque esse é um instrumento que eu escolhi. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? Como um homem que matava, perseguia, torturava os seguidores de Jesus. Jesus escolhe uma pessoa desse jeito. Jesus escolhe alguém que o perseguia, que falava mal, que maltratava os seus discípulos. E essa experiência, quando Ananias, o profeta, vai lá, ora por ele, as escamas dos seus olhos caem e ele enxerga o propósito para o qual ele nasceu, o propósito para o qual ele foi escolhido. Receber essa nova natureza vem da parte de Deus e nos permite ver o que Deus tem para nós. Então nós vamos começar a ver, meus queridos, não mais com os nossos olhos de julgamento, de crítica, né, de condenação, né? Quantos de nós que já estamos a uma caminhada, você pode ver testemunho de várias pessoas que ela vai contar o testemunho dela antes dela ser crente. Ela vai falar, quando eu vinha o crente, vindo, eu ia para o outro lado da rua. Não é? Tem pessoas que nem passavam em frente de uma igreja evangélica. Tem pessoas que não suportavam ouvir um louvor. Tem pessoas que não aceitavam. E hoje elas se tornaram aquela pessoa que mais prega, que mais fala, né? Porque teve uma experiência. E essa experiência, essa transformação, somente quando a cegueira espiritual cai. Quantas pessoas, né, que saem de outras religiões, que eram totalmente contra o Evangelho, contra Cristo, e hoje elas tiveram encontro com Jesus, são apaixonadas por Jesus, e elas pregam de Jesus, elas se arrependem por ter, né, vivido aquela vida, porque o nosso Jesus é real, Ele é verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então os nossos olhos espirituais vão ser abertos, os nossos olhos espirituais vão começar a enxergar o que a gente não enxergava, o que você achava normal no pecado não vai ser mais normal, o que você achava que era o certo, dentro da palavra de Deus, Deus começa a ensinar da maneira correta e a fé começa a crescer em nosso coração à medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu participo dos cultos, da célula, mais a fé começa a crescer. Quanto mais eu oro, eu busco, eu faço as lições, o meu devocional diário, a minha fé vai crescer, porque a fé vem pelo ouvir. Guarde isso no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve, se você não abre seus ouvidos para ouvir a palavra, se você não participa de célula, de culto, a tendência da nossa fé é ficar fraca. Por isso que a gente vê muitos crentes desistindo, desanimados, porque ela não abre o coração para ouvir. Às vezes ela até participa, mas ela só ouve aqui, ó, entra por uma porta, sai por outra. Ela não deixa aquilo entrar no coração, ela não deixa trazer mudança em sua vida. Então, quando a palavra de Deus entra, a fé vem pelo ouvir, e não é somente este ouvido, mas ouvir com o coração, e você trazer uma transformação, trazer uma metanoia, uma mudança de vida, é que você vai conseguir provar dessa experiência poderosa, né? E o nascer de novo é nascer por uma vida de santidade. No momento em que nós aceitamos fazer parte da família de Deus, o Espírito Santo vem morar em nós. O Espírito Santo não é o espírito do mundo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu o espírito desse espírito do mundo, o imundo, sujo. Deus nos deu o Espírito Santo. E santo para nos santificar. Quanto mais eu
me envolvo, quanto mais eu me abro, quanto mais eu busco, mais santo eu me torno. A santidade, ela é crescente, a santidade ela tem que ser trabalhada. Então, depois que os nossos olhos espirituais são abertos, o próximo passo é crescermos na santidade. E a santidade vem ao estudarmos a palavra. A palavra de Deus, ela vai nos purificar, né? O apóstolo Pedro, naquela última ceia, eles estavam assentados, todo mundo lá querendo, com fome, eles caminharam o dia inteiro, eles chegam naquele lugar, estão lá todo mundo sentado, lá conversando, ninguém percebe que eles estão lá todo com os pés sujos da caminhada. E Jesus, quietinho, vai lá, pega o pano, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagine o que passou na cabeça dos discípulos, né? O Jesus, o Mestre, lavar os nossos pés. Por que eu não fui fazer isso antes? Por que eu não... né? Depois que ele começou a fazer, todo mundo falou assim, por que eu não fui lá lavar o pé? E ficaram silêncio. E eu imagino a cabeça de Pedro, né? Pedro já estava lá. Como pode? Jesus, não, no meu pé não vai lavar. O meu não vou deixar. Imagine, eu que deveria estar lavando. Por que eu não tive essa ideia antes? Né? E ele vai lá e Jesus vai se aproximando. Quando Jesus chega em Pedro, Pedro está tudo, né, pensado. Pedro fala assim, o meu não. Você pode lavar dos outros, mas o meu, imagina... O Senhor é o meu mestre, o Senhor não vai lavar meu pé, não pode lavar o do outro. E Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aquilo mexeu com o orgulho do Pedro. E Pedro fala, Senhor, então lava minha mão, me dá um banho logo, já que assim, né? Ele quer dizer, eu sou teu, então pode me dar um banho. E Jesus fala assim, Pedro, você já foi lavado pela palavra. Só os seus pés estão sujos porque você estava caminhando, você estava fazendo a minha obra. Você só precisa lavar os seus pés. E isso a gente não entende. Na caminhada cristã, o desgaste, o cansaço, às vezes a gente se suja, né? Desgasta. E o nosso pé precisa ser de um refrigério, tirar o cansaço, a sujeira. E naquele momento era só os pés de Pedro que estava sujo. Mas ele sempre apavorado, né? Ele queria, né, já assim estar à frente de todos. Jesus fala, você já foi lavado pela palavra. Agora só precisa assim purificar os pés. E às vezes alguma área nossa nós já fomos lavados quando nós recebemos o Espírito Santo. Mas agora os nossos pés, às vezes é o coração, às vezes alguma parte de nós se sujou. Se sujou talvez no pecado, se sujou, se desgastou, precisa de um renovo, precisa de um refrigério, precisa santificar. E aí a gente não entende, a gente já acha que já perdeu tudo. E muitas vezes desânimo vem, você quer largar a vida cristã, fala, esse negócio não é para mim. E então, como Pedro, Jesus fala, você só precisa lavar os seus pés. O que nos santifica, meus irmãos, é a palavra de Deus. Por isso, temos que nos expor à palavra diariamente. A palavra se renova a cada manhã. E se eu não me renovar todos os dias, eu vou acabar o quê? Me envelhecendo, eu vou acabar criando uma mente religiosa, eu vou acabar criando uma mente presa, pequena. E Deus tem uma imensidão de coisa para nos revelar. Então, a santidade, né, é um processo diário que você precisa se expor à palavra de Deus. E quanto mais você tem contato com a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, foi o que Deus diz para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, medite na minha palavra de dia e de noite. Josué era um líder, Josué tomou o lugar de Moisés, substituiu Moisés, e ele precisava, não é porque ele era o líder, né, de uma multidão que ele já estava, não, já sou líder, não preciso. Não, aí que ele precisava mais. Ele precisava se buscar mais, ele precisava se santificar mais. Então, quanto mais você vai caminhando com Cristo, mais você vai santificando. Entende? Então, diariamente, de dia e de noite, precisamos da palavra de Deus. Amém? E depois, o próximo passo é
que acontece é que nós vamos ser selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos a marca da promessa, nós temos um chamado, um propósito, e ao receber o Espírito Santo, né, Deus vai trabalhando para que o que Ele projetou para nós lá no início venha acontecer na nossa vida. Não o que eu planejei, não o que eu projetei, mas o que Deus projetou para a minha vida começa a se encaixar. E a nossa vida começa a ter uma reviravolta, a nossa vida começa a ter uma mudança radical e nós vamos começar a andar dentro do propósito de Deus, certo? Então, quando o Espírito Santo vem morar em nós, Ele testifica, é Ele mesmo que vai provar a realidade do nosso novo nascimento, né? E não podemos invalidar e nem revogar isso, né? O Espírito Santo começa a testificar que nós somos de Deus, que nós temos o Espírito Santo, que nós temos um chamado e não pode ser invalidado. Você foi selado, você foi marcado com um propósito maravilhoso, né? Cada um de nós temos um chamado específico, cada um de nós somos importantes para o corpo de Cristo. Por mais que, né, o apóstolo Paulo ele fala do corpo, né? Pensou se a minha mão aqui fala assim, cansei de ser mão, agora eu quero ser pé. O pé fala, cansei de ser pé, agora eu quero ser boca. Pensou se o nosso corpo começasse a discordar do que ele é, a bagunça, a confusão, né? A sua perna esquerda quer ir para um lado, a perna direita quer ir para o outro. Já pensou um dia você acorda, né? E uma parte da sua perna quer ir para o lado, a outra quer... O que vai acontecer? Né? Vamos expulsar que é demônio isso. Mas não acontece, né? Porque cada um ele vai cooperar para que todo o corpo cumpra o propósito do dia, né? Mas infelizmente na igreja não é assim. Aquele lá, eu queria ser pastor, não quis ser para querer ser. Cada um não está contente com essa posição. Vocês já devem ter estudado, vocês já viram na ciência, isso é ciência, né? O dedinho do pé, né? Parece que não tem importância nenhuma. É tão pequenininho, a gente vê o dedão ou as mãos, talvez a gente dá mais valor aos dedos da mão, a que trabalha mais, mas o pé geralmente você fica com o sapato o dia inteiro, né? Quase você não vê os dedos do pé, mas o dedinho, né? Fala que quando se tem que amputar esse dedinho, o corpo fica desequilibrado, a pessoa ela não consegue ficar de pé, ela cai, ela tropeça, porque esse dedinho do pé dá equilíbrio para o corpo, tão pequenininho, né? E às vezes parece que não tem valor nenhum. E às vezes tem pessoas dentro da igreja que se sentem assim, não sirvo para nada, não tem valor, não sou útil, mas você tem que saber que você é importante, não importa qual posição, se você está chegando agora na igreja, você é importante para o corpo. Tudo no nosso corpo é importante. Cada parte Deus criou para cumprir um propósito. Então você é importante no corpo de Cristo. E o Espírito, você foi selado para fazer algo dentro do corpo de Cristo. Amém? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo a cada dia que nos revista da sua santidade. Diariamente nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos santos como Jesus é santo. Nós precisamos pedir que Ele nos dê experimentos, que nós possamos ter experiências do novo nascimento, né, que vai confirmar o novo nascimento na nossa vida e também que as pessoas percebam que nós mudamos, que nós somos uma pessoa diferente, que nós mudamos verdadeiramente, que possamos dar o bom testemunho de Cristo. Amém? Não sei se vocês já ouviram falar de Oral Roberts, um homem que hoje é uma das faculdades mais respeitadas, faculdade teológica, universidade
evangelística, uma associação evangelística em Oklahoma. Ele é um dos mais famosos, uma universidade mais respeitada nos nossos dias. Mas este evangelista e pregador norte-americano, ele foi o pioneiro na utilização dos meios de comunicação para evangelização. Ele é o fundador da Associação Evangelística Oral Roberts e da Universidade Oral Roberts em Oklahoma, Estados Unidos. O seu ministério é conhecido pelo mover do Espírito Santo em curas e milagres. No entanto, antes de converter-se em um ícone do cristianismo contemporâneo, houve pessoas que disseram coisas como: Oral Roberts nunca será um pregador. De fato, não sabe falar sem ser repetitivo. Outras pessoas disseram: Oral Roberts nunca terá o suficiente porque a sua família é muito pobre. Outros disseram: o ministério só durará 2 meses porque ninguém mais está fazendo o que ele faz. E ainda outros disseram: Oral Roberts nunca construirá uma universidade porque ele não sabe como construir uma universidade. Talvez muitas pessoas disseram várias coisas sobre Oral Roberts, mas o que verdadeiramente importou na sua vida foi o que Deus disse para ele. O Senhor, através do profeta Isaías, declara: como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está escrito lá em Isaías 55, versículo 9. Quando nós cremos nas promessas de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Oral Roberts disse: decidi crer nos pensamentos de Deus acerca de mim mesmo e lançar-me a algo muito maior do que os outros haviam planejado para mim. Os resultados têm sido milagrosos. Oral Roberts teve um encontro com Deus através de uma situação muito difícil. Quando estava iniciando a sua escola secundária, ele descobriu que tinha tuberculose. Ao tomar conhecimento, encontrava-se diante de um estágio avançado dessa terrível doença. Em 1935, não havia cura para essa doença. Durante 5 meses, Oral se encontrou lutando contra a morte, até que um dia, através da sua irmã Jewel, escutou 6 palavras que mudariam sua vida para sempre. Ela disse: Oral Roberts, Deus vai te curar. Efetivamente, Deus curou este homem que veio a se tornar uma das pessoas mais usadas por Deus em seu tempo. Oral Roberts aprendeu a escutar a voz do Espírito Santo. O novo nascimento produz em nós uma natureza de fé. Na vida de Oral Roberts, a semente de fé foi quem produziu a sua cura. Mais adiante, a mesma voz do Espírito Santo lhe falou ao coração e disse: Oral Roberts, você vai construir uma universidade para mim. Construa com minha autoridade no Espírito Santo. Hoje em dia, a Universidade de Oral Roberts é uma das mais reconhecidas a nível cristão. Então, talvez você, assim como este homem, tenha ouvido palavras: isso não é para você, não vai dar certo, você não presta para nada, você nunca vai ser alguém na vida. Quando eu tive a minha experiência com Deus, eu tive uma experiência muito radical, foi muito forte. Alguns já ouviram assim o meu testemunho, a transformação que Deus fez na minha vida da noite para o dia, tirou cigarro, tirou bebida, me transformou. E as pessoas, eu comecei a ir para a igreja, todo sábado eu ia para as baladas, para os discos, e de repente eu estava indo para a igreja todo sábado, domingo, quinta-feira, quarta-feira, todo dia que tinha coisa eu estava indo para a igreja. E a minha família, alguns da minha família começaram a dizer: é fogo de palha, não vai durar muito tempo,
Aí fala assim, vamos apostar que isso daí vai passar, logo logo ele vai desistir. Né? E alguém me contava isso e me dava uma tristeza no meu coração. Perdi muitos amigos, né? Se afastaram, familiares, amigos. Mas o meu amor por Jesus é tão grande. O que eu provei naquele dia, a presença de Deus que encheu um vazio no meu coração, ao qual durante anos tentei preencher com coisas, com bebida, com amigos, com festa, e nunca foi preenchido. Né? E aquela experiência que eu tive com o Senhor me preencheu de tal maneira que nada, as pessoas podiam falar, podiam criticar, mas meu amor por Jesus era tão grande que não me fez parar, me fez continuar. E hoje eu estou aqui porque eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. O que as pessoas falaram não foi maior do que eu ouvir Jesus falar para mim. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Então, assim como este homem, nós precisamos ouvir o que Deus falou a seu respeito. Como nós lemos aqui em Isaías, Deus diz através do profeta, foi lá no Antigo Testamento, mas essa palavra é para você hoje. Jesus falando para você hoje, eu é que sei que pensamento que tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o caminho que você deseja. Deus tem um caminho de paz, Deus tem um caminho correto para você, Deus tem o caminho certo para você. Basta você acreditar, tapar os seus ouvidos para as palavras negativas, para a crítica, para palavras de maldição. Não tema, Deus é contigo, Deus está te guiando. Basta você crer e entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Então, quero aqui dar uma tarefinha agora, rapidinho. Você pensa aí, se você quiser, escreve aí nos comentários, né? Qual foi a prova maior, se você já teve uma experiência do novo nascimento, o que você pode dizer para nós que você nasceu de novo? O que foi que aconteceu na sua vida? Você sabe, né? Se você puder contar, fala aí o que te marcou, o que você fez perceber que você nasceu de novo. Ou na vida de alguém, né? Você percebeu que aquela pessoa nasceu de novo, que ela era assim, de repente ela transformou, né? Deixa aí um testemunho da sua própria vida ou de alguém que você conhece, que você vê que ela nasceu de novo, né? Deixa aí nos comentários, depois a gente vai ver um por um e também vai edificar a vida de outras pessoas. Amém? Faça isso aí e nós vamos depois cada um ler, as pessoas vão ler e com certeza vai ser edificada grandemente na sua vida. Então, essa experiência, meus irmãos, a melhor experiência da nossa vida, com certeza nunca vamos esquecer. Uma vez veio um visitante e ele, não sei nem como chama, como que fala, ele não era presbítero, esqueci uma nomenclatura lá, capelão. Eu sei que ele tem a carteirinha que pode fazer casamento nessas igrejas japonesas de casamento, né? Ele pode fazer o casamento lá, ele faz casamentos de japonês, de latinos, de brasileiro, ele tem essa autoridade, né? A carteirinha. E ele veio visitar, não sei de que ministério que ele é, não sei de que igreja que ele é, e a gente foi conversar e eu perguntei para ele, né? Eu perguntei para ele assim, não sei porque me deu na cabeça de perguntar isso, né? Não é comum eu fazer essa pergunta. E eu perguntei para ele assim, quando foi que você teve a experiência com Cristo, né? Como foi assim o seu novo nascimento? Ele ficou assim, faz tanto tempo que eu nem me lembro. E eu fiquei chocado. Eu falei assim, como alguém teve uma experiência com o Espírito Santo e esqueceu? E eu entendi
aquele homem nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele tinha a carteira autorizada por homens para fazer esses casamentos, mas é uma pessoa que não nasceu de novo. E aquilo eu fiquei chocado, né? Para mim, então, depois eu entendi, acho que essa pergunta veio de Deus, porque eu nunca faço essa pergunta para ninguém. E eu achei interessante, um homem que faz casamento, realiza casamentos, ele tem autoridade para entrar nesses, né, em fazer casamento japonês de qualquer pessoa aqui no Japão, ele não lembra o dia que ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E para mim, é impossível. O dia que você tem uma experiência com o Espírito Santo, sua vida nunca mais será a mesma. É inesquecível. Por isso é importante você meditar. Ter experiência com o Espírito Santo, nascer de novo, não quer dizer que você é perfeito, você se tornou perfeito, que você nunca mais vai pecar, que você ainda não vai ter pensamentos, não é isso. Mas é uma experiência tão genuína que você vai querer Deus, que você vai amar a Deus, que você vai desejar Deus com todo o seu coração, ainda que você continue pecando, ainda que você continue fazendo coisa errada. Mas houve uma mudança, agora eu sei a quem eu posso recorrer. Antes eu recorria ao meu pai, a amigos, talvez às drogas, ao sexo, à comida. A gente buscava um refúgio para esconder ou para procurar ajuda. Mas hoje nós fugimos para Jesus. Quando acontece algo, nós vamos buscar a Jesus. É isso que eu estou falando, isso é um novo nascimento. Né? É você saber que você pode correr todo o tempo para os braços do Pai. Amém? Então, que você, meu querido, minha querida, se exponha a esses estudos. Você percebeu, o estudo de hoje vai ser o que vai ser ministrado durante a semana nas aulas, para a gente assimilar, né? Volto a reforçar essas lições. É para preparar o seu coração para o encontro. O nosso encontro já está se aproximando e eu estou com muita expectativa, né? Eu sei que Deus vai fazer algo, porque cada encontro Deus faz algo novo. Porque Deus é um Deus de novidade, né? Então, eu creio que Deus fará algo novo a você que vai participar, e eu creio que todos aqui vão participar, vão estar lá para receber algo de Deus. Então, abra o seu coração, se exponha a esse estudo, né? Dedique, se consagre, busque o Senhor como você nunca buscou, né? Peça uma prova a Deus, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa ministrar o seu coração, né? Deseje relacionar, busque a palavra, leia a Bíblia, mas muitas vezes o tempo, a dificuldade, distrações vão fazer você a não cumprir este material, esse devocional, mas se esforce para você passar 10 minutinhos, 20 minutinhos ali, buscando, lendo, meditando nesses estudos, né? Porque eu falo de mim, porque quando eu vou ver um negócio aqui no celular, aí aparece Facebook, aí eu entro no Instagram, aí eu vou para o Twitter, aí eu vou ver mensagem, aí eu vou ver o Amazon, aí eu começo a escolher coisa para comprar, quando eu vejo eu fiquei mais de 1 hora. Fica 2 horas, às vezes eu fico lá 1 hora procurando coisa no Amazon para comprar e não tem nem dinheiro, não compra nada. Né? Perdemos tanto tempo. Eu estou falando de mim, né? Às vezes fica lá jogando game, fica lá conversando, fica só vendo notícia dos outros, da vida dos outros, né? de famosos, de não sei quem. O que acrescentou? Mas se você pegar a Bíblia e lá, você tem certeza que o que você vai ler na Bíblia, notícias mais atuais do que o Facebook vai falar, do que o jornal vai falar. São notícias atuais, porque a palavra de Deus se renova toda manhã. O jornal de Deus tem novidade para você todos os dias. E não é notícias de morte, não é notícias de mal, é notícias de vida. Então, procure, coloque seu coração a se expor à palavra diariamente, né? E vai guardando o seu testemunho. Queremos ouvir, ler lá o seu testemunho do que Deus falou com você durante a semana, dentro dos estudos.
né? E já durante a semana que nós vamos ter, né, a experiência que você tiver, o testemunho, para a semana que vem você poder lá escrever para nós e nós vamos ficar muito contentes em saber o que Deus está fazendo, né? Algumas pessoas já têm mandado mensagem para mim, né, falando a respeito desta Universidade da Vida, e é uma alegria muito grande de fazer parte deste tempo, saber que Deus tem o melhor para você, para mim e para todo aquele que se expõe à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente, né? Não se esqueça, por favor, né, dê um tempo aos estudos. Se você está atrasado, corra lá, né, a ficar em dia com as tarefinhas, com as lições, porque com certeza Deus vai ministrar o seu coração. Amém? E se expõe, você assistir esse vídeo durante a semana, assista mais 1, 2 vezes para você poder assimilar mais, e com certeza Deus vai acrescentar muito na sua vida. Amém? Deus abençoe grandemente. A minha oração é para que você permaneça firme. A minha oração, o meu desejo é que você vença a cada dia, né? Que a sua comunhão com o Espírito Santo cresça grandemente. E até chegar no dia do encontro, você vai estar sedento, seu coração vai estar ardendo de vontade de ter essa experiência com Deus. Talvez a primeira vez ou mais uma vez, né? Mas com certeza vai ser algo poderoso. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem. Não se esqueça aí de curtir o nosso, dar o seu like aí e se inscreva no canal, né, para podermos estar compartilhando a palavra de Deus para sempre, para que alcance vidas, né, que a palavra seja divulgada em nome de Jesus. Um beijo no coração, até semana que vem. Deus abençoe.